Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Luísa Mel. Tô aqui de novo dentro do carro, entre um atendimento e outro, e vou contar um pouquinho sobre ela, sobre quem é a Luísa Mel, né? E falar um pouquinho dessa polêmica que tá acontecendo em volta dela e um pouquinho também da minha opinião sobre a Luísa Mel. Vamos lá. Luísa Mel é o nome artístico de Marina Zatz. Ela nasceu em 19 de setembro de 1978, virginiana como eu. Vem de uma família judaica de São Paulo e é formada em Direito e Teatro. A Luísa Mel, antes dela ser conhecida como a ativista Luísa Mel, ela já trabalhava em alguns programas de TV como repórter. Mas foi em 2002 que ela conseguiu o comando de um programa chamado Latte Show, que tinha como foco ajuda com os animais, como, por exemplo, resgates, também adoções. E esse programa acabou ficando muito conhecido justamente por ter esse lado mais apelativo, vamos dizer assim, desse lado mais do sofrimento mesmo dos animais, do salvamento deles, né? E acabou ficando muito famoso esse programa. Eu não sei se vocês assistiram o Latte Show, né? Na época em que passava na televisão, eu assisti esse programa na televisão e era bem legal, mas eu comecei a perceber com o passar do tempo que ele começou a ficar um programa mais pro lado polêmico, pro lado mais apelativo mesmo. Com certeza eles começaram a perceber que o que dava audiência para o programa era trazer mesmo os casos mais grandes e absurdos para realmente chamar a atenção da população para assistir o programa. Com isso, inevitavelmente, a Luísa Mel foi ficando cada vez... Ela passou de uma repórter, né, para virar uma pessoa ativista, né? Eles começaram a perceber, e eu acredito que ela própria começou a perceber, que estar mais engajada naquilo, mostrando indignação, mostrando que aquilo era um absurdo, e claro que né? Muitas coisas que foram mostradas no programa realmente eram grandes absurdos, mas ela passar de uma repórter apenas para uma pessoa que estava preocupada de fato com a situação, deixava o programa muito mais humanizado, né? E inevitavelmente trazia o papel da Luísa Mel como uma grande ativista, uma grande defensora dos animais. Eu acho, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que antes dela entrar neste papel, ela tinha sim um amor por animais, ela realmente tinha um respeito, gostava, mas eu acho que ela não tinha na cabeça dela e na ideia, né, de que ela iria virar uma ativista, que ela tinha isso como uma vocação ou como um sonho de fazer. Eu acho que isso acabou caindo um pouco no colo dela. E sinceramente, não é porque caiu no colo dela que ela não é uma boa pessoa ou que ela não faz isso de uma forma verdadeira. O que eu quero dizer é que talvez isso tenha acontecido de uma forma não tão planejada, né? E em algum momento ela percebeu que ela virou o nome da pessoa que as pessoas, a população, lembrava quando tinha algum caso de problemas com animais. Então acontecia alguma coisa com os animais, eu vou chamar o programa da Luísa Mel para vir até aqui resolver esse caso. Para mim, lembra um pouco do Celso Russomano, que, se não me falha a memória, eles apareceram na mesma época, né? Que ele também ia lá para defender o consumidor e acabou virando uma representação muito grande de defesa ao consumidor. Então, sempre que alguém pensa em defesa do consumidor, pensa no Celso Russomano. A mesma coisa começou a acontecer com a Luísa Mel. Quando a gente pensava em defesa dos animais, se pensava na Luísa Mel. Isso eu tô falando lá atrás, tá? Bem no comecinho da carreira dela, como ativista. E como eu falei, eu acho que isso acabou sendo um acaso. Aconteceu. Ela acabou pegando o comando do programa e isso foi acontecendo na vida dela.
E sinceramente, eu acho que com o passar do tempo, a Luísa deve ter começado a perceber o quão importante era ela, já que ela virou essa imagem, né, de referência em defesa dos animais, eu acho que ela começou a perceber que era muito importante todo um contexto mesmo. Então ela precisava ser vegana. Eu não sei desde quando ela é vegana e vegetariana, sendo muito sincera, tá? Mas ela precisava mostrar esse outro lado dela, esse lado mais da vida pessoal dela em proteção aos animais. Ela precisava mostrar uma história dela com os animais dela. Então, eu acho que aí começou a ser construído mesmo aquela persona, né? Que seria mesmo a Luísa Mel. Bom, e aí dito isso, então mostrando toda essa história da Luísa Mel, desse início e tudo mais, vem todas as polêmicas aonde ela acaba entrando, né? Eu sou médica veterinária e eu conheço muitos veterinários que não gostam da Luísa Mel, tá? Sinceramente, eu não sei nem te dizer o porquê, né? Muita gente fala, mas ela é falsa, ela não é bem assim, ela finge gostar dos bichos. Eu já ouvi muito dessas histórias, tá? Mas eu, pessoalmente, eu não conheço a Luísa Mel pessoalmente, conheço muito dos bastidores, do Instituto, já tentei entrar em contato algumas vezes com o Instituto para fazer uma parceria na época que eu tinha a minha empresa de pet sitter. Eu percebia que existia uma distância entre aquela empresa, né, aquela pessoa, a Luísa Mel no caso, das pessoas comuns. Por exemplo, eu mesma como empresa tentava fazer algumas parcerias, alguns contatos, como eu comentei, e eu não conseguia, né? Então, era bem distante, né? Mas eu acho que, tirando isso, né? Eu acho que é um instituto e que a Luísa Mel é uma pessoa engajada nessa causa, tá? Mesmo que tudo isso tenha sido construído, mesmo que tenha marketing por trás, mesmo que tenha seus próprios interesses por trás, eu acredito sim que existe verdade nesse ativismo e nessa causa animal. Até porque muitas coisas ela mostra ali mesmo, né? O animal que foi resgatado, que estava ruim, que estava jogado às traças e depois como ele ficou. Muitas pessoas eu conheci, fui vacinar e cuidar de muitos animais que foram adotados pelo Instituto, e o Instituto tinha uma preocupação absurda com como esse animal ele ia ficar, na casa de quem, como que era, a casa era telada, não era, todo um cuidado mesmo com esses animais na hora de serem adotados. Então, eu acredito sim que existe muita verdade naquilo que ela conta do trabalho dela em proteção aos animais. Porém, existe também muita polêmica, né? Existem muitas coisas que talvez ela tenha feito errado. E eu acho que isso a gente não pode condenar, né? Quem nunca errou? Então, eu acho que é muito fácil as pessoas de fora ficarem condenando a Luísa Mel como se você também tivesse levantado algum dia para ajudar um animal, né? Como se você tivesse defendido alguma vez a natureza, feito alguma coisa em prol do meio ambiente. Eu acho que antes da gente apedrejar a pessoa que está ali na frente, fazendo, dando seu nome, dando sua cara a tapa, deixando da sua família, deixando da sua saúde, eu acho que antes da gente condenar essa pessoa, a gente precisa ter feito um pouco disso também, ter sentido na pele isso, né? Então, eu acho sim que tem muita verdade nisso tudo que ela fala, mas como eu falei, tem muitas coisas erradas, né? Como, por exemplo, o próprio caso da Filó. O caso da Filó, eu vou deixar muito claro para vocês o que envolve. Tem um lado errado, vamos dizer assim, desse resgate, né, desse animal, mas tem um lado muito certo. E a gente precisa saber separar esses dois pontos, tá? Que são pontos muito importantes que nós brasileiros entendamos. Então, o primeiro ponto a Filó vivia com uma pessoa, né, que cuidava desse animal como
se fosse um pet, né? Pus entre aspas porque eu vi algumas reportagens mostrando a liberdade que ela tinha, um ambiente realmente muito verde, com outros animais, onde ela poderia sair dali, se ela quisesse ir embora, pelo jeito ela conseguia, né? Pelo lugar que ela vivia ali, como se fosse uma fazenda, um sítio, um lugar muito grande, né? Mas ela preferia ficar ali perto daquela pessoa, sendo cuidada por aquela pessoa. E por que eu coloquei pet entre aspas? Porque eu vi fotos da Filó usando óculos, usando roupinha, usando acessório, aonde parece que ela é um pet, né? O que é o pet? O pet é o animalzinho de estimação. O cachorro, o gato são animais de estimação, são animais que foram domesticados para ficarem junto do ser humano, né? Para fazerem companhia para o ser humano. Então, em alguns momentos, ela realmente é um pet daquele moço, certo? E aonde está o problema disso? O problema disso está que a capivara é um animal silvestre. O que é um animal silvestre? Um animal silvestre é um animal da nossa fauna brasileira. É um animal que nasceu no Brasil. Animais silvestres não podem ser pets, não podem ficar em posse do ser humano, a não ser que esse animal tenha sido criado em cativeiro e esse criador desse animal silvestre tenha uma credencial do IBAMA, ele seja legalizado pelo IBAMA. Então, existem criadores de animais silvestres? Existe. Esses animais silvestres são criados em cativeiros e são vendidos, tá? Como animais pets. Agora, se você está indo numa feira de rolo, no meio da rua, comprando um papagaio a R$100, R$200, você pode ter certeza que você está comprando um animal silvestre, que é da nossa fauna brasileira, de forma ilegal. Não importa se ele tiver com uma anilhazinha na patinha e o cara te dar um papel falando que aquele animal é legalizado. Com certeza esse animal não é legalizado, com certeza ele está te vendendo de forma falsa essa documentação, tá? Porque o animal silvestre, como eu acabei de falar, ele vai ser caro, porque ele tem todo um cuidado para fazer a produção, a reprodução desse animal, tá? E aí, o que significa isso? O que é esse animal que está nessa feira do rolo? Esse animal, ele simplesmente foi retirado da natureza, e ele foi retirado da natureza filhote ainda. Ele foi retirado em péssimas condições, ele foi transportado em péssimas condições. Esse animal passa por falta de alimento, por frio, por tudo que vocês possam imaginar, dor. Eles às vezes são até transformados, um periquito transformado num papagaio. Eles pintam, eles arrancam pena para que ele seja vendido como um papagaio. Então, esse animal foi retirado da natureza e isso é completamente proibido. Se você tem um papagaio ou uma arara ou qualquer animal, um macaco, qualquer animal da nossa fauna que foi comprado numa feira dessas, você pode sim ser denunciado para o IBAMA e se o animal ser retirado de você e a você ainda ser multado. Isso é a lei, tá escrito isso na lei. Então, Andressa, eu não posso ter um animal não convencional comigo? Pode, desde que esse animal seja ou um silvestre legalizado, tá? Ou um animal selvagem ou exótico. Qual que é a diferença desse animalzinho aqui? É um animal que não é da nossa fauna brasileira. Por exemplo, a calopsita. A calopsita é um animal lá da Austrália. Esse animal veio para o Brasil para ser um pet, né? Embora você possa não concordar que aves não possam ficar presas e tudo mais, não é esse o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é, esse animal não é da fauna brasileira. Ele pode ser, então, comercializado de forma legal em pet shops e casas normais, como um animal pet. Por isso que eles não são tão caros, por isso que é fácil de você encontrar esse animal na casa das pessoas, porque ele não é, então, um animal da nossa fauna brasileira. Entendido isso, vamos voltar na Filó. O caso da Filó se trata de um animal silvestre, fauna brasileira, em posse de uma pessoa
que não estava legalizada para isso. E aí ele está mostrando fotos desse animal na internet. Acho que aí que é o grande problema. Ele mostra que aquele animal é um pet dele. E quando você começa a mostrar o animal como se ele fosse um pet seu e ele é um animal silvestre, você acaba colaborando com que aquele movimento todo de não ter animais silvestres, não retirar animais silvestres da natureza, caia por terra. Afinal de contas, você está mostrando como é legal ter uma capivara, né? E aí a pessoa que não tem conhecimento começa a querer ter uma capivara. Eu também quero ter uma capivara. E se ela mora de repente num lugar que tem muita capivara, em São Paulo tem muita capivara, ela pode tentar tirar uma capivara do meio ambiente para ela ter como pet dela. E a gente acaba estimulando, sem ele querer. Eu não acho que era essa a intenção desse moço, mas sem ele querer, ele acaba estimulando que outras pessoas façam o mesmo que ele. E esse é o grande problema do caso da Filó. Porém, quando a gente fala de devolução de um animal silvestre para a natureza, a gente está falando de uma dificuldade muito grande, porque um animal que já está em posse do ser humano, ele tem muita dificuldade de voltar para o meio ambiente, ele tem dificuldade de voltar a caçar, ele tem dificuldade de voltar para um bando, ele muitas vezes é uma presa fácil para qualquer outro animal. Então, reintroduzir um animal no meio ambiente é algo muito trabalhoso, é muito custoso também. Então, muitas vezes você não consegue devolver esse animal para a natureza. E a única opção desse animal, se ele não vai voltar para a natureza, é ou ir para um zoológico, para algum local, às vezes um santuário, algum local que possa ficar com esse animal, ou voltar para o seu próprio dono, que é o que está acabando acontecendo com a Filó, né? E aí entra a Luísa Mel nisso tudo. E ela explica, né, em alguns vídeos, que ela não tem nada a ver, que ela estava tentando negociar, inclusive, como fazer para esse moço ter um destaque até dentro do IBAMA, fazer recuperação, mostrar, porque parece que ele é um moço muito bom, ele gosta da natureza e tudo mais. E ela estava tentando ajudar ele, mas ela acabou sendo envolvida nesse assunto e foi taxada mesmo como a pessoa causadora da retirada da Filó desse moço. Então eu acho que a Luísa Mel, ela tem o conhecimento necessário para saber que um caso como esse não é tão simples assim, que precisa ser avaliado todo esse contexto antes de você retirar um animal silvestre de alguém. Porque você sabe que quando você retirar esse animal silvestre de alguém, você vai dar uma condição às vezes não tão melhor para esse animal, porque ele não vai poder voltar para a natureza. Então eu acho que ela sabe disso. E eu acredito de fato que ela estava tentando resolver esse caso da melhor forma possível, sem que esse animal sofresse mais do que talvez ele já esteja sofrendo, né? Por tudo isso que ele já passou. Finalizando esse vídeo, eu sei que ele ficou muito grande, como vários vídeos meus, mas eu acho que é um vídeo muito importante de ser esclarecido aqui, na minha visão, tá? Eu trabalhei com animais silvestres e exóticos, trabalhei com o Richard Rasmussen e vi muitos animais chegando em condições absurdas do tráfico de animais. É triste demais. O tráfico de animais precisa acabar. Porque realmente o que é feito com os animais, eles serem retirados da natureza, eles passarem por tanto sofrimento para serem vendidos a preço de banana numa feira, muitos morrem no meio do caminho, é um absurdo. Então eu acho que o IBAMA ele precisa muito se preocupar com esses animais que estão no tráfico, tá? Não somente os animais que já estão em posse das pessoas. Sim, as pessoas que estão com animais ilegais, elas têm que pôr a mão na consciência e elas têm que pensar que aquilo que elas fizeram não foi legal. Elas não podem incentivar que outras pessoas continuem fazendo. Esse ponto é muito importante. Porém, o IBAMA precisa estar em cima
da onde é o foco do problema. Aonde esses animais são retirados? Eles são retirados do meio da mata, do meio da natureza. Vai uma pessoa ali e retira do ninho o animal. Mata, às vezes, a fêmea, macaquinha, para retirar o filhote. É aí o foco do problema, é aí que o IBAMA tem que estar em cima. Claro que tem que multar, tem que estar de olho em coisas que estão depois da mata, né? Traficantes que estão com os animais já e tudo mais. E até as pessoas que estão em posse desses animais também tem que ser feito alguma coisa, seja educar essas pessoas, como que elas vão precisar agora cuidar desses animais e educar que elas não podem estimular de jeito nenhum que esses animais sejam retirados da natureza, que isso que elas fizeram continue acontecendo. Agora, sobre a Luísa Mel, e sobre o Instituto Luísa Mel, sinceramente, eu vejo do meu ponto aqui, que ela é uma pessoa, ela é um ser humano que também tem contas para pagar, também tem, como a gente fala, também tem boletos, e ela vive pela causa animal, né? Ela não tem outra função, ela não tem outro trabalho, né? E não é que ela trabalha, ela já é uma milionária, de família ou já trabalha em outras coisas e ela dedica uma partezinha do tempo dela à causa animal. Não. Pelo que eu percebo, ela dedica 100% do tempo dela e da vida dela à causa animal. Então, sim, nada mais justo do que essa pessoa receber alguma coisa pelo trabalho e pelo tempo que ela está dedicando a isso. Eu não acho isso errado, sinceramente. Eu mesma sou uma veterinária, então eu trabalho pelos animais e eu tenho que receber o meu salário, afinal de contas, eu trabalho pelos animais. Seja de forma voluntária ou de forma ativista, eu não sei, mas eu acho justo sim ela retirar um dinheiro para ela poder continuar levando a causa animal da forma que ela leva, né? Pensem, se coloquem no lugar dela. O papel dela não é fácil, ela é apedrejada de todos os lados. Se ela faz algo bom, ela vai ser apedrejada também. Se ela não faz, se ela erra, como qualquer ser humano erra, como eu falei aqui, ela vai ser apedrejada também. Mas ela tem muitas coisas positivas. Várias coisas foram feitas por causa da imagem dela, por causa da Luísa Mel. Como o próprio caso de Brumadinho, né? Quantos animais não foram resgatados daquela tragédia? Muito pela imagem dela, pelo movimento que ela fez, pela ajuda que ela conseguiu, né? Então, eu acho que ela tem sim seus méritos. Eu fico muito triste que ela e o Instituto estejam tendo problemas. Eu não acredito que porque o Instituto tem 20 pessoas, como eu li, né, que não estão a favor dela, que ela é a errada por causa disso. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ela vai ter erros e acertos, assim como o Instituto devem ter erros e acertos, né? Então, eu fico muito triste pelos acontecimentos, né, atuais. E eu espero, de fato, que tudo isso seja resolvido e que ela continue esse trabalho tão bonito que ela faz e que estimula tantas pessoas a defender os animais de uma forma tão positiva também, tá? É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui, segue o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!